alguns grandes nomes do mercado estão acumulando mesmo em alta histórica. É como a matéria da Blocktrends está falando, né? Bitcoin começa a semana com máxima histórica renovada e Michael Saylor compra mais. Por que o Michael Saylor, por que a MicroStrategy está comprando Bitcoin toda hora em alta histórica, no topo de mercado? Ele gosta de comprar topo? Virou sardinha? Não! Ele sabe que o preço atual está muito aquém do que deveria estar. E ele sabe que a tendência dos países acumularem agora é muito grande. Eu vou explicar para vocês o porquê. Saiu essa matéria aqui na Forbes falando sobre um vazamento, né, vazamento interno aí, revelando que a Rússia quer fazer reserva de Bitcoin. Tá? Então olha aqui, vazamento revela a oferta da Rússia pela reserva de Bitcoin em meio a enormes previsões de preço para 2025. E o que a matéria fala aqui? A Rússia, né, o Putin daqui, ó, a Rússia percebeu que uma forma de derrubar o dólar como moeda de reserva é justamente grandes países trocando a reserva de dólar pela reserva de Bitcoin. Quanto mais os países comprarem Bitcoin, menos valor vai ter o dólar, né? Menos relevância vai ter o dólar. Então Putin enxergou aqui uma estratégia para derrubar o dólar. A mesma coisa acontece com todos os BRICS, né? O Brasil está na mesma linha, a Índia está na mesma linha, vários países aqui, China, então vários países estão se juntando para conseguir fazer essa derrocada do dólar aqui, utilizando o Bitcoin como moeda de reserva. Mas, obviamente, isso chegou para os Estados Unidos. E a mesma Forbes fez a matéria falando que o Trump confirmou o interesse em fazer reserva, né, o plano de reserva estratégica do Bitcoin, e aí isso levaria o preço, o valor de mercado do Bitcoin para 15 trilhões de dólares. Tá? Essa seria a previsão. Lembrando que o preço atual, né, o valor de mercado do Bitcoin hoje, está em 2 trilhões. 2 trilhões para 15 trilhões, está falando aí de 7 vezes, né, mais de 7 vezes de multiplicação de preço para o Bitcoin. Portanto, o Bitcoin, que hoje vale um pouquinho mais de 100 mil dólares, chegaria a mais de 700 mil dólares rapidamente, caso isso se concretize. E qual é o plano dos Estados Unidos? Como é que os Estados Unidos vão fazer o Bitcoin como reserva se esse é o plano dos adversários dos Estados Unidos? Existe uma diferença aqui nessa Guerra Fria que a matéria fala, né? A Guerra Fria do Bitcoin. Porque os outros países querem fazer o quê? Querem trocar dólar de reserva por Bitcoin em reserva. Esse não é o plano dos Estados Unidos. A ideia dos Estados Unidos não é trocar dólar de reserva por Bitcoin, é trocar a reserva de ouro por Bitcoin. Porque na hora que eles vão lá e começam a desmonetizar o valor do ouro, reduzem o valor do ouro nas suas reservas, né, e trocam esse valor por Bitcoin, e os Estados Unidos, portanto, vão ter a maior quantidade de Bitcoin, o que acontece? Ao mesmo tempo que eles valorizam o Bitcoin, que será a maior parte da sua reserva, eles tiram o valor do ouro que está na reserva de todos os outros países. Isso é uma jogada de mestre, porque, obviamente, a reserva de ouro desses países é muito maior do que a reserva de Bitcoin. Eles não vão ter tempo de fazer essa troca que os Estados Unidos vão fazer primeiro, e que tem uma quantia maior de reserva de ouro para fazer isso. Portanto, os americanos vão sair na frente. Eles vão conseguir mais uma vez ter uma reserva naquele ativo que no futuro será a reserva global, enquanto os outros vão ter uma queda substancial nas suas reservas. E isso é um tiro no pé justamente do Putin, da Rússia, da China, aqueles que queriam destruir o dólar. Isso vai gerar uma corrida pelo Bitcoin. As duas estratégias, como a gente viu, dependem de uma reserva de Bitcoin. Todos os países agora precisam acumular Bitcoin mais rapidamente. Aqueles que não acumularem correm um risco de um lado ou de outro, né? Ou de perder a sua reserva de dólar, ver a reserva de dólar valer nada, ou a reserva de ouro valer nada. Não tem solução. Agora se tornou uma corrida contra o tempo para acumular Bitcoin. Alguns países ainda não se deram conta. O próprio Brasil aqui que a gente vive não se deu conta disso. Mas Estados Unidos, China, Rússia, os grandes países globais já começaram uma corrida. Está saindo na Forbes, pessoal. Isso que eu estava falando para vocês aqui há algum tempo, né? A Guerra Fria, a nova Guerra Fria, agora está saindo na própria Forbes, está chegando na grande mídia. É só uma questão de tempo. Portanto, o gráfico de preço do Bitcoin, caso isso aconteça, e eu acho que vai acontecer, ficaria dessa forma aqui, tá vendo? Hoje nós estamos aqui ao redor de 100 e poucos mil dólares, né? E essa reserva começando a acontecer, teremos um pulo, um salto de preço nessa proporção, tá vendo? Praticamente na vertical para reprecificar o Bitcoin, trazendo dessa faixa de 100 e para 700 e poucos mil dólares, né? Uma multiplicação de 7 vezes para fazer o valor de mercado do Bitcoin subir para 15 trilhões. Lembrando que 15 trilhões de dólares é mais ou menos o valor hoje do ouro, né? O market cap do ouro. Então teríamos uma substituição de valor de mercado do ouro
para Bitcoin. E esse é só o primeiro passo, tá? Mas a fase mais acelerada será essa, a reprecificação do Bitcoin nos primeiros anos, 2, 3, 4 anos do governo Trump, tá? Então é um período curto, onde acontece uma forte multiplicação e depois tende a dar uma estabilizada por algum tempo.